A hora da verdade está chegando. Moraes marca data para Bolsonaro e outros réus ligados ao golpe enfrentarem o STF. Polícia prende vereador bolsonarista por abuso e exploração sexual infantil. Mais uma vez, a máscara da moral conservadora cai com estrondo. Lindbergh Farias entrega à Polícia Federal um dossiê do ódio de Eduardo Bolsonaro e denuncia o objetivo do deputado nos Estados Unidos. Fique até o final para se informar das notícias mais importantes do dia aqui na Mídia Ninja. Antes de mergulharmos nas notícias bombásticas de hoje, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. O ministro Alexandre de Moraes agendou para segunda-feira, 9 de junho, o interrogatório de Jair Bolsonaro e dos demais réus do primeiro núcleo acusados pela PGR de tentar derrubar a democracia. Os interrogatórios acontecerão na sala da primeira turma do Supremo Tribunal Federal durante o dia todo, exceto Braga Neto, que está preso preventivamente no Rio de Janeiro e será ouvido virtualmente. A sessão começará com o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, delator da investigação, seguido dos interrogatórios de Augusto Heleno, Alexandre Ramagem, Anderson Torres, Almir Garnier e Paulo Sérgio Nogueira. Também foi aberto o prazo para que a defesa e a PGR solicitem novas diligências, como coleta de provas, perícias ou outras informações. Nesta segunda-feira, foi encerrada a fase de audiências no Supremo Tribunal Federal, com o depoimento de 52 testemunhas ao longo do processo. Lindbergh entrega 80 páginas de provas contra Eduardo Bolsonaro. O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, afirmou que o objetivo de Eduardo Bolsonaro é intimidar os ministros do STF nos Estados Unidos. Tudo que Eduardo Bolsonaro está fazendo fora do país tem um objetivo, que é intimidar os ministros do Supremo, atrapalhar um julgamento que já está em curso, obstrução de justiça, também é outro ponto que nós estamos levantando. E atentado contra o Estado Democrático de Direito. O que eu defendo aqui? O golpe continua para eles. Qual é a diferença de um manifestante daquele que entrou com pedra, quebrando o Supremo, com o que Eduardo Bolsonaro está fazendo no exterior? É a mesma coisa. É um ataque sistemático às instituições. Nesta segunda-feira, Lindbergh entregará à Polícia Federal um compilado contra Eduardo por sua articulação fora do país contra autoridades brasileiras. Segundo o deputado, ele reuniu 80 páginas com exatamente 666 manifestações, feitas pelo próprio filho de Jair Bolsonaro. Um verdadeiro dossiê do ódio. Porque ele mesmo posta nas redes sociais, tem a data de tudo. E eu vi, e a gente pegou também publicações de matérias em jornais dos Estados Unidos, mas tem um passo a passo. Ao pedir a investigação, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou que Eduardo tem usado um tom intimidatório para atrapalhar o julgamento do STF sobre a tentativa de golpe, o que, na prática, ameaça o funcionamento dos poderes constitucionais. Vereador do Partido Liberal é preso por abuso e pornografia infantil. O vereador bolsonarista e médico, Tiago Bittencourt, foi preso em flagrante no Mato Grosso por armazenamento de imagens de abuso e exploração sexual infantil. O delegado responsável pelo caso, Flávio Leonardo, afirmou que, ao cumprir mandados de busca e apreensão na casa e no consultório do parlamentar, foram apreendidas grande quantidade de imagens de abuso sexual infantil produzido, armazenado e compartilhado pelo próprio Tiago. As investigações apontam que o suspeito estaria se relacionando com uma adolescente e a submetendo a práticas de escravidão sexual. Há fortes indícios de que o suspeito ele utilizava essa adolescente como instrumento para abusar sexualmente de uma criança de apenas 2 anos de idade. Após a prisão, as diligências permitiram identificar e localizar uma outra vítima, que conta hoje com 15 anos de idade. Segundo consta, o suspeito estaria se relacionando com essa vítima desde que ela tinha 12 anos de idade. Todo o material pornográfico produzido pelo suspeito com essas adolescentes foi localizado em posse do investigado. Nas redes sociais, a deputada Thalíria Petroni repudiou o caso e cobrou investigação rigorosa e punição exemplar. O bolsonarista foi eleito em 2022 pelo Partido Liberal. Senadores vão aos Estados Unidos visitar fugitivas do 8 de janeiro com verba do Congresso. Um grupo de senadores brasileiros vai viajar aos Estados Unidos para visitar as bolsonaristas foragidas da Justiça por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro, com viagem bancada pelo Congresso.
A missão foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado após um requerimento do senador bolsonarista Eduardo Girão. Elas tentaram escapar da justiça brasileira, mas acabaram barradas nos Estados Unidos e presas pelas autoridades americanas, logo após a posse de Donald Trump na presidência. Girão quer inspecionar as condições carcerárias de Rosana Gomes, condenada a 14 anos de prisão, Raquel Lopes, condenada a 17 anos de prisão, e a ré Michele Alves. Todas são acusadas por 5 crimes cometidos durante os ataques à sede dos 3 poderes. Haddad quer começar reforma administrativa cortando supersalários. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta segunda-feira que a reforma administrativa comece pelo combate aos supersalários no serviço público. Nós já mandamos algumas dimensões da reforma administrativa que, na minha opinião, deveriam preceder toda e qualquer votação, que é a questão dos supersalários e do acordo que foi feito com as forças sobre aposentadoria. Nós daríamos um bom exemplo, né, para começar a discutir esse tema, começando pelo topo do serviço público. Haddad afirmou que existe um certo fetiche em torno da expressão reforma administrativa. Tem aspectos da reforma administrativa que aumentam gasto. Eu tenho alertado o Congresso já há algum tempo, vou falar com o Pedro Paulo, tem dispositivos da PEC 32 que aumentam gasto. Toda a parte de segurança aumenta gasto. Então nós precisamos notar que quando você fala em reforma administrativa, tem um pouco de um fetiche em torno da expressão. Mas quando você faz a conta não fecha. Limitar os supersalários é uma das prioridades do governo Lula para o ajuste fiscal de 2025 e tem sido uma pauta constante de Haddad com o Congresso. O projeto tipifica como crime de improbidade administrativa o pagamento irregular acima do teto. PL da devastação na mira do povo. Protestos tomam as ruas em todo o Brasil contra o maior retrocesso ambiental da história. Centenas de pessoas foram às ruas em diversos estados brasileiros para protestar contra o PL da devastação, que propõe mudanças significativas no sistema de licenciamento ambiental. Devastação não! 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 Ativa Hugo Mota! 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 Devastação não! Devastação não! Devastação não! Devastação não! Devastação não! Duramente criticado por Marina Silva, esse projeto também é considerado o maior retrocesso ambiental da história do país para ambientalistas. De forma pacífica, diversas regiões focaram em pressionar o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, para arquivar o projeto de lei. Se aprovado for, permite que empreendimentos se autolicenciem. A raposa cuidando do galinheiro coloca em risco nossos biomas, as nossas comunidades e o nosso futuro. A boiada não pode passar de novo. Então, vamos manter esse movimento firme, forte, exigindo das autoridades competentes que não deixem passar essa boiada. Não é a primeira vez que a gente sofre alguma dessas derrotas, inclusive em agendas que são igualmente estratégicas, mas vamos continuar dialogando o tempo todo com o Congresso, disse a ministra Marina Silva. Manifestantes também afirmam que o projeto prejudica especialmente os povos originários e afeta não só os indígenas, mas todos que defendem a causa. Gilmar Mendes diz que julgamento da responsabilização das redes sociais pode virar exemplo global. O ministro Gilmar Mendes declarou que o julgamento da responsabilização das redes sociais pode se tornar um paradigma para o mundo. Como lidar com a mídia social agora que temos também o desafio da inteligência artificial? Indagou o ministro. O julgamento do Marco Civil da Internet será retomado nesta quarta-feira, após o ministro André Mendonça devolver o processo para a pauta do plenário, após um pedido de vista. Os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux votaram pela inconstitucionalidade completa da regra atual. Já Luiz Roberto Barroso divergiu e defendeu que ela seja considerada apenas parcialmente inconstitucional. Mendes afirmou que manter a situação atual perpetua um regime de irresponsabilidade, que permite às plataformas exercerem poder quase que
soberano sobre o discurso público, sem qualquer supervisão democrática. Para o ministro, é legítimo afirmar que boa parte do sistema de moderação de conteúdo online no Brasil já está concentrado no exercício de estratégias de autorregulação por parte das plataformas. Mas, segundo ele, a eficácia dessa autorregulação é questionada, principalmente diante da disseminação em massa de conteúdos potencialmente ilícitos. Você que ficou até aqui faz parte dessa luta por informação verdadeira e contra a desinformação. Muito obrigado por apoiar o canal da Mídia Ninja. Agora queremos saber, o que você quer ver aqui no nosso canal? Deixe nos comentários.